Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de palestra, desta vez com o palestrante Ronaldo Mainardi, que vai falar sobre o tema Enquanto é Hoje. Baseado nesse título, eu procurei no livro Vigiai e Orai, que muitos de vocês já conhecem, o tema Tempo e Oportunidade. Vamos ler. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Então vamos observar o que nós semeamos, porque é isso que nós vamos colher. Neste momento vamos envolver o nosso companheiro, Ronaldo, em muita luz e muita paz, aguardando a palestra da noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Olá, caros amigos, que a paz esteja conosco. A nossa reflexão de hoje tem o tema Enquanto é Hoje, está no livro Vinha de Luz, na sua lição 169. E o trecho que dá origem a essa lição diz o seguinte: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse trecho está na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, significa se ouvirdes a voz de Jesus, não endureçais os vossos corações. Quando Paulo disse isso, ele se dirigiu aos Hebreus dizendo isso, ele quis dizer que aqueles que já conhecem o Cristo, que não endureçam os seus corações se ouvirem, né, a palavra de Jesus. Ao passo que muitos, né, tiveram os seus corações endurecidos, se revoltaram ao ouvir os ensinamentos de Jesus. Não é o caso dos cristãos. Então esse era o recado que Paulo dava aos hebreus. Muito bem, vamos ver como isso se aplica aos nossos dias de hoje. Vamos ver como é que nós podemos trazer para nós esse trecho da Epístola de Paulo aos Hebreus. Nós sabemos que cada existência na matéria é bendita oportunidade para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los, ou seja, reajustar os nossos hábitos que não são bons e aprimorar aqueles bons. Para isso, Deus nos dá a oportunidade de existência na carne. Cada uma das nossas muitas existências na carne tem esse objetivo, que nós vamos pouco a pouco aprimorando os nossos hábitos, reajustando os nossos hábitos, modificando os nossos hábitos para melhor. E para isso, Deus nos coloca num ambiente para que a gente seja encaminhado por Deus ao calor da luta, nós possamos visar o nosso aperfeiçoamento. Que ambientes são esses que Deus nos coloca? O ambiente familiar, antes de tudo. Então nós temos lá nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, nossos irmãos, mais adiante as nossas esposas ou os nossos esposos, os nossos filhos. E nesse ambiente doméstico, esse ambiente familiar, é o primeiro ambiente onde nós devemos aperfeiçoar os nossos hábitos, né? As nossas tendências. Nós sabemos que nesses ambientes, normalmente, nós vamos nos deparar com antigos desafetos, assim como antigos afetos também, né? E junto com o apoio de alguns, com a dificuldade com outros, nós vamos burilando os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para buscar melhorarmos, crescermos como espírito. Um outro ambiente onde nós somos colocados é o ambiente de trabalho, onde nós temos amigos, né, fazemos amigos no trabalho, mas também encontramos desafetos, temos dificuldades com alguns, facilidades com outros.
que também é um ambiente favorável, né, propício para que nós cresçamos moralmente, né, dentro dos desafios que nós encontraremos. E os nossos amigos, né, o nosso rol de amizades que nós fazemos durante a vida, nós encontramos também pessoas que já nos querem bem, que nós queremos bem também, e outros que nós teremos dificuldade. Então, o objetivo de nós vivermos em sociedade, Deus nos coloca em sociedade justamente para que, com as dificuldades e com o apoio de outros, né, dificuldades com alguns, apoio com outros, nós vamos crescendo moralmente, aprimorando os nossos hábitos, melhorando como pessoas. Esse é o objetivo de nós encarnarmos na matéria. Ocorre que quase sempre nós estragamos essa oportunidade, entregando-nos à inutilidade ou para a ruína. O que significa isso? Nós nascemos numa família, nós temos a oportunidade de conviver com afetos e desafetos, nós temos a oportunidade de mudança de hábitos, mas nós nos entregamos à ociosidade, à preguiça, nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer em benefício do nosso próprio crescimento. Isso do ponto de vista material. Do ponto de vista moral também. Muitas vezes a gente se entrega no ambiente da maledicência, no ambiente da fofoca, né, no ambiente do egoísmo, né, buscando tirar de outros em nosso próprio benefício, e isso nos arruina essa oportunidade que Deus nos deu, essa oportunidade que nós temos nesses ambientes, né, nessa convivência de crescermos. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso? Enquanto pudermos perceber ou escutar a palavra hoje, valemos-nos do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las na marcha, na nossa marcha. O que significa isso? Que hoje é o dia do nosso aprimoramento. Não foi ontem e não será amanhã. Hoje é o melhor dia para que a gente faça o melhor que nós possamos fazer com as oportunidades que nós temos em mãos. Ah, mas hoje, né, nós estamos com uma dificuldade devido à pandemia, nós temos o distanciamento social, né, nós temos restrições, né, de transitarmos por aí. Pois bem, talvez esse seja o melhor momento para nós exercitarmos a paciência, a tolerância, a compreensão daqueles que convivem conosco mais proximamente, a prece. Sempre nós temos oportunidade de auxiliar e trabalhar em benefício dos outros. Existem também as possibilidades de auxílio material. Tem tanta gente, né, costurando máscaras em casa para entregar para aqueles que não podem comprar. Tem o pessoal fazendo aquelas vaquinhas virtuais para auxiliar as instituições que necessitam. Enfim, sempre tem um jeito de nós fazermos o bem. Sempre tem. E quantas pessoas não perdem essa oportunidade? Presas ao egoísmo e ao orgulho, preferem, talvez não seja a palavra, eles não conseguem tolerar os próprios familiares, as próprias pessoas com quem ele deveria conviver melhor. Então, trancados em casa, irritados, talvez com as dificuldades que o momento nos apresenta, as pessoas acabam brigando mais, né? Chegando até, nós vemos isso nas notícias, que a quantidade de ocorrências de violência doméstica aumentou. O que significa isso? Que as pessoas não se toleram passar tanto tempo juntas, né? Quando saem, cada um sai para o seu lado de manhã, só se encontra à noite é uma coisa, mas conviver durante o dia todo talvez seja difícil para algumas pessoas. E aí, um ótimo momento, uma excelente oportunidade de nós trabalharmos essas nossas dificuldades, que talvez nem seja dificuldade do outro, talvez seja somente nossa, né? De impaciência, de egoísmo, de intolerância. Então, não existe dia melhor para nós aplicarmos aquilo, a palavra, né? Percebermos e escutarmos a palavra de Jesus do que hoje. Hoje é o melhor dia. Não é amanhã e não foi ontem. É hoje. Então, que nós busquemos perceber isso
e trabalhar pelas oportunidades que nós temos hoje. Porque para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência. O que significa isso? Que o homem que ainda não ouve a palavra de Jesus, não compreende, não assimila a palavra de Jesus, para ele a morte do corpo físico, a vida no corpo físico e a morte do corpo físico são muito parecidas. Não muda nada para ele. Né? Ele vive, né, na matéria, no erro, na dor, na agressividade, nos impulsos materiais, e quando ele desencarna, a vida dele é praticamente igual. Ele fica preso a essas mesmas questões, as questões materiais, as questões da intolerância, as questões do rancor, as questões do ódio. Para ele não muda nada. Né, para essas pessoas que não têm, que estão brutalizadas ainda em termos de sentimento. Mas para nós que somos medianamente esclarecidos, né, nem somos tão esclarecidos assim, mas somos medianamente esclarecidos, nós devemos estar atentos aos nossos pequenos maus hábitos, que devem ser extirpados o quanto antes. Todos nós temos maus hábitos, mas a gente esquece de olhar para eles. Né? Às vezes a gente fala, não, mas eu já melhorei bastante, eu já sou mais caridoso, eu faço uma doação lá para uma instituição qualquer, né? Mas e aqueles nossos pequenos maus hábitos? A gente já é capaz de tolerar algumas questões em relação ao nosso personalismo? Nós já somos capazes de suportar aquelas pessoas que não concordam conosco? Nós já somos pacientes com aqueles que não entendem aquilo que nós dizemos pela primeira vez? Nós somos tolerantes com as dificuldades que a vida nos apresenta? Esses pequenos pontos somados muitas vezes se tornam um grande ponto. Então é fundamental para o nosso próprio bem que nós passemos a estar atentos aos nossos pequenos maus hábitos. Os grandes provavelmente a gente já não tem. Nós que, como eu disse, já somos medianamente esclarecidos. Mas nós temos muitos pequenos maus hábitos. E esses pequenos maus hábitos unidos podem nos fazer uma grande diferença para pior no nosso crescimento espiritual. O José Carlos de Luca tem uma frase muito boa que diz o seguinte: ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pedras pequenas todos os dias, e o acúmulo de nossas pequenas quedas é que nos leva, muitas vezes, ao chão das enfermidades. Veja bem, o acúmulo das nossas pequenas quedas é que nos leva, muitas vezes, ao chão das enfermidades. O que significa não tropeçamos em montanha? Nós não cometemos os grandes erros mais, né? Mas a gente vive cometendo pequenas falhas, pequenos erros. E esse acúmulo de erros pequenos é que nos leva ao chão. No caso que o De Luca cita aqui, no chão das enfermidades. Essas enfermidades podem ser físicas e podem ser morais. Né? Podem ser a criação de doenças físicas no nosso corpo e as enfermidades morais, da solidão, do abandono, enfim, de tantas outras que nós podemos cair. Com os pequenos erros, com as pequenas quedas, nós vamos provocando a nossa própria infelicidade, com a nossa intolerância, com a nossa impaciência, com a nossa incapacidade de compreender a dificuldade do outro, com a nossa incapacidade de tolerar as dificuldades que o outro ainda tem. Talvez a gente não tenha, mas talvez a gente ainda tenha algumas que ele não tem mais. Então, é importante, importantíssimo para o nosso próprio bem que nós sejamos mais humildes ao olhar para os nossos pontos fortes, vamos dizer assim, e para os pontos fracos do outro. Entender que nenhum de nós é perfeito. O único ser que passou aqui sem tropeçar foi Jesus.
todos os outros que passaram pela Terra, isso é informação que está na literatura espírita, também tiveram as suas pequenas dificuldades. O único que passou isento foi Jesus. Imagina isso. Se só Jesus passou isento, e nós temos tantos exemplos de espíritos elevados que estiveram aqui conosco nesse planeta, o que dirá de nós? Quem somos nós para encobrirmos os nossos erros e salientarmos o erro do outro? Quem somos nós para acharmos que nós somos melhores que os outros? Quem somos nós para desperdiçarmos as oportunidades que nos aparecem para sermos melhores hoje? Nós achamos por acaso que nós já estamos quites com a lei de Deus? Será que nós já podemos descansar tranquilamente, sabendo que tantos sofrem por aí, pelo mundo? Tem aqueles que eu posso fazer alguma coisa pessoalmente, tem outros que eu só posso elevar uma prece por eles. Então, por que eu não faço isso? Porque eu não trabalho pelo bem do outro, o trabalho que estiver ao meu alcance. Todos nós somos devedores da lei. Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Mas lembremos que a misericórdia de Deus nos será dada no mesmo nível que nós também damos a misericórdia para aqueles que estão à nossa volta. Né? Não é isso que diz o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Não foi isso que Jesus nos ensinou no Pai Nosso? Então, Deus faz a parte dele. O importante é a gente entender essa mensagem. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa, em benefício do nosso próprio crescimento. A luz de Jesus está acesa para orientar o nosso caminho, mas nós só cresceremos, nós só andaremos em direção ao alto quando nós acendermos a nossa própria luz. Por mais que a luz de outros espíritos elevados que estejam à nossa volta nos orientem no caminho, somente através da nossa própria luz nós podemos subir. É fundamental que nós acendamos a nossa luz, né? E para isso nós precisamos trabalhar pelo bem. E trabalhar pelo bem significa trabalhar as nossas próprias características, os nossos próprios atributos, as nossas próprias dificuldades, de maneira que elas se tornem virtudes, que nós possamos substituir as nossas viciações pelas virtudes. E assim possamos crescer, caminhar adiante, caminhar em direção ao alto. Esse é o único caminho, é a única maneira de crescermos. Um dos maiores tormentos à alma desencarnada, que já possui algum conhecimento, é sentir, nos círculos da matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. O que significa isso? Que um dos maiores tormentos àquele que possui algum conhecimento, que somos nós já possuímos algum conhecimento, é sentir lá na pátria espiritual, quando estivermos desencarnados, que dentro de nós mesmos existem flores, mas ainda existem trevas. Existe luz, mas ainda existe lama dentro de nós. Isso vai nos atormentar quando nós percebemos que perdemos benditas oportunidades de refazimento, de retificação do caminho aqui na Terra. Que nós já temos alguma coisa boa dentro de nós, mas nós temos muita coisa ainda a trabalhar. Então, aproveitemos bem a oportunidade que Deus nos deu. Se nós estamos encarnados na Terra, nesse momento de dificuldade, isso é uma bênção. É uma oportunidade para nós refazermos os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos pontos de vista em relação a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Não pensemos mal desse momento, não pensemos mal da dificuldade, não praguejemos contra tudo aquilo que é difícil na nossa vida, mas aproveitemos cada situação. Toda dificuldade é uma oportunidade para aquele que enxerga e entende que nós estamos aqui não para viver num mar de rosas, nós estamos aqui numa escola, que somente através do esforço pessoal de cada um de nós
é que nós individualmente poderemos crescer, poderemos alçar voos altos em direção ao reino de luz e amor que Jesus nos prometeu. Que possamos refletir a respeito dessa lição e trabalhar dentro de nós mesmos para o nosso crescimento. Muita paz a todos.